Fala aí, minha gente, aqui é o Weber Falcão do canal Verdades Mormons. Hoje eu vou abordar um assunto que eu acho super bacana, né? Que eu acho interessante dentro da igreja, que é aquela doutrina que chama muita atenção de quem não é membro. Por exemplo, geralmente quando os missionários vão ensinar as palestras, eles citam, né, muitas vezes a possibilidade das famílias serem eternas. As famílias podem ser eternas e tudo mais. Até quando você entra em alguns sites da igreja, você vê algumas publicações da igreja voltadas para isso. O que acontece? O que não é dito, muitas vezes, nessas postagens pelos missionários, eu sei porque eu também fui um missionário, é que ter uma família eterna é possível. O que precisa ser feito para se ter uma família eterna? É lógico que obedecer aos mandamentos é um pré-requisito, obedecer às leis da igreja é também um pré-requisito, porém o que não é dito para as pessoas que querem ter uma família eterna, porque, na minha opinião, ter uma família eterna seria a melhor coisa desse mundo. Você poder viver com as pessoas que você mais ama para o resto dessa vida e para toda a eternidade. Todavia, quando nós estudamos um pouco mais sobre essa doutrina dentro da igreja, dentro dos livros oficiais da igreja, a gente começa a perceber que esse objetivo ele é praticamente inalcançável. Ele se encontra no topo de uma pirâmide e que por mais que nós nos esforcemos para sermos merecedores dessa bênção, dessa felicidade eterna, mais obstáculos nós vamos encontrando. E cada vez mais vai ficando difícil de chegarmos ao topo dessa pirâmide. Lembra até essas empresas que trabalham com esse marketing multinível, né? Você vai na palestra e você se sai animado, nossa, eu vou conseguir chegar lá. Aí no dia a dia você vai se esforçando e vai percebendo que não é assim tão fácil. E quanto mais você se esforça, mais distante parece estar daquele objetivo. Eu conversei com algumas pessoas, inclusive, que já trabalharam com marketing multinível. Algumas delas se dedicavam horas e horas e horas do seu dia em prol daquele objetivo, todavia não conseguiam atingir os objetivos mais elevados. Até conseguiam obter algum sucesso, porém ainda muito distante daquele prometido e daquele alardeado no início. Quando você chega numa dessas instituições que pregam, né, esse tipo de pirâmide, você é abraçado, você recebe carinho, muito amor e, na maioria das vezes, estamos numa situação que precisamos de um abraço, estamos passando, às vezes, por alguma dificuldade, algum momento de estresse. Então, essas instituições, elas vêm e oferecem uma coisa maravilhosa para nós, nos abraçam, nos dão carinho, nos consolam. Então, a partir daí, nós começamos a acreditar naquele propósito, porque nós sentimos, né? Algumas substâncias são liberadas dentro do nosso corpo, como por exemplo a ocitocina, serotonina, dopamina, todas essas substâncias que promovem bons sentimentos e que a falta dela pode nos levar a nos sentirmos maus. Então elas são estimuladas através desses comportamentos que são todos devidamente planejados, que não são por acaso. E o que acontece? Com essa doutrina é a mesma coisa. A igreja ela faz da mesma maneira. Quando o missionário vai na casa de alguém, ele é treinado para que não discorde das pessoas, sempre procure pontos em comum, ignorando no primeiro momento as discordâncias, né? Para que não cause nenhuma dissonância, nenhum conflito na cognição da pessoa e que ela se sinta abraçada pelo evangelho, com aquela história de ter um amigo, uma responsabilidade, né? E, enfim, ela se sente acolhida. E essa doutrina é uma das que mais atrai a atenção daqueles que não conhecem a igreja. Porém, eu tenho aqui alguns livros, que são livros bem amados, digamos assim, pelos membros da igreja, que é O Milagre do Perdão, e esse outro livro aqui, Doutrina de Salvação, volume 2. Tá? Aqui em Doutrina de Salvação, volume 2, é abordado esse tema de famílias eternas. Eu gostaria de justamente falar de alguns requisitos para se ter uma família eterna. E aí vocês vão ver que existe uma justificativa para eu estar dizendo que ter uma família eterna dentro da igreja, dentro do evangelho pregado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é praticamente impossível. Porque além disso que eu vou ler aqui, existe muito mais. Todavia, você só encontra essas exigências se for buscar, se for correr atrás.
talvez seja até melhor nem ler nada, porque quando se obtém o conhecimento, nós seremos cobrados por esse conhecimento. Não é assim que é ensinado? Cada vez, quanto maior o seu conhecimento, mais será exigido. Quanto maiores os talentos forem lhe dados, mais será cobrado de você. E nós não podemos enterrar esses talentos. Então aqui, nesse Doutrina de Salvação, na página 87, diz o seguinte, olha: controle de natalidade é iníquo. O abuso deste sagrado convênio tem sido a causa principal para a decadência das nações. Quando os sagrados votos matrimoniais são quebrados e é violado o verdadeiro propósito do casamento, conforme vemos predominar no mundo de hoje, então a destruição é inevitável. Esses votos aqui, é lógico que ele está abrangendo não apenas o controle de natalidade, mas também o adultério, que muitas vezes acontece aí na igreja, não é porque é membro da igreja que é santo não, tá? É santo dos últimos dias, mas acontece a beça, tá? Mas aí a pessoa se arrepende, né? Um processo lá sofrido, se expõe lá a humilhações, onde tem o seu emocional, o seu psicológico abalado, ficando sujeita, se submetendo às humilhações de uma ação disciplinar, que eu já presenciei algumas e posso testificar para vocês que dependendo do líder que estiver conduzindo aquela situação, a pessoa vai sair de lá completamente destruída, sem o menor amor de Cristo presente naquela reunião. É só paulada no lombo do pecador. E todos nós somos pecadores, então todos nós estamos sujeitos a passarmos por um desses conselhos, dessas ações disciplinares da igreja, enquanto dentro da igreja, para nos mantermos dentro das normas da igreja. Pois bem, voltando aqui ao controle de natalidade, então a destruição é inevitável. Isso é o que está sendo dito aqui. Então aí, continuando a leitura, na mesma página 87, de Doutrina de Salvação, gostaria de deixar bem claro aqui, que talvez quem esteja me assistindo possa vir a pensar que esse aqui é um livro apócrifo ou um livro paralelo e que não é uma publicação oficial da igreja. Então tem aqui, ó, tá vendo? É uma publicação da igreja oficial. Então o que está sendo dito aqui, o objetivo, como diz o título do livro, Doutrinas de Salvação, são as doutrinas que nos levarão ao mais alto grau da doutrina mórmon, que é o reino celestial, e dentro do reino celestial no mais elevado cargo, ou seja, é o topo da pirâmide mórmon. E voltando, diz assim, ó: quando um homem e uma mulher são casados e concordam ou se comprometem a limitar sua progenie a 2 ou 3 filhos, ou seja, se você é casado, foi selado no templo e está se comprometendo apenas a o quê? Ter 2 ou 3 filhos por aí, veja bem, e empregam artifícios com esse propósito, ou seja, se você faz tabelinha, se a esposa usa anticoncepcional, ou usa preservativo, ou seja, se usou qualquer método para evitar ter filhos, essas pessoas continuando, né, esses casais, e eu me incluo porque eu só tenho 2 filhos, vamos lá, são culpados de iniquidade, que no final deve ser punida. Ou seja, eu tenho 2 filhos, se eu continuasse na igreja, eu não seria exaltado porque eu sou merecedor de uma punição. Eu sou um homem iníquo, independente de todo o meu esforço em guardar a palavra de sabedoria, a lei da castidade e todos os outros mandamentos. Eu sou um homem iníquo. Então você que está dentro da igreja e que está se esforçando pra caramba para ser exaltado, para alcançar o topo da pirâmide mórmon, mas que limitou o seu número de filhos, ou seja, não teve filhos à vontade, você está em iniquidade, você é passível de punição, vai ser punido por isso. E você acha que alguém que é punido vai alcançar o mais alto grau de glória, e dentro desse mais alto grau de glória, a mais alta elevação? Não vai, segundo essa doutrina, Doutrinas de Salvação. Infelizmente, esta doutrina maléfica, ou seja, você é mau, eu sou mau, está sendo pregada como virtude por muita gente que se considera culta e altamente instruída. Tem se insinuado, mesmo entre membros da igreja, e foi
defendida em algumas classes dentro dela. Ou seja, você que, por exemplo, vive aqui no Brasil, que está passando um perrengue, está pagando R$40 para comprar 1 quilo de carne de segunda, ou está pagando R$6, R$7 no litro de gasolina, e que está preferindo ir de bicicleta para o trabalho ou caminhando para o trabalho porque está difícil a situação aqui no Brasil. Se você limitar o seu número de filhos, você não vai ser exaltado. Então essa doutrina ela perde a validade. Segundo os profetas da igreja. Essas palavras não são minhas, tá lá. Doutrina de Salvação, volume 2, página 87. Continuando, diz assim: disse o presidente Joseph F. Smith, com referência a esse assunto: aqueles que tomarem sobre si a responsabilidade da vida de casado, não abusem do rumo da natureza, não destruam o princípio de vida que há neles, nem violem qualquer mandamento de Deus. O mandamento dado no princípio de multiplicar e encher a terra ainda está em vigor sobre os filhos dos homens. Possivelmente nenhum pecado maior poderia ser cometido pelo povo que abraçou este evangelho do que impedir ou destruir a vida da maneira citada. Ou seja, o mandamento que foi dado a Adão de multiplicar e encher a terra ainda está em vigor, e se os membros da igreja forem contra esse mandamento, sem dúvida nenhuma vai ser punido, não vai ser exaltado. Então, é uma ilusão criada pelos missionários, inocentemente, porque os missionários, a maioria, talvez 99%, não tem um conhecimento dessa doutrina um pouco mais a fundo. O que eu estou vendo aqui é o que consta apenas em um livro. Não tenho dúvidas que se formos buscarmos em outros livros, vamos encontrar ainda outras doutrinas e outras condições e obstáculos para se obter essa vida eterna. Daí a gente pode entender porque que no início essa prática era praticada apenas por uma parte da igreja. Geralmente ela começou com a liderança da igreja, em oculto, em secreto, né, ou em sagrado, né, que a igreja costuma usar, mas que de fato é secreto. E porque você vê que as exigências são enormes. Você tem que se encher de filhos e se virar para cuidar deles, se virar para alimentar, se virar para dar educação. Porque tem um outro agravante aqui nessa situação, que é a questão da mulher, por exemplo, não poder ou não ser, como posso dizer, não ser estimulada a trabalhar fora. Vou abrir aqui um parêntese e vou usar um outro livro aqui que os membros da igreja adoram ler. Eu li 2 ou 3 vezes esse livro, mas esse livro aqui é um outro livro que, pau no lombo mesmo do membro da igreja. Muitos evitam ler para não se sentirem mal, porque isso daqui já levou muita gente à depressão, a se sentir mal. Inclusive, quando você é missionário, pelo menos quando eu fui missionário, nós recebíamos a recomendação de não ler esse livro, porque é só pancada mesmo, entendeu? É só obstáculo, você vai enxergando o reino celestial cada vez mais distante. Vamos lá. O Milagre do Perdão, página 69, diz o seguinte: uma palavra de admoestação às esposas que trabalham fora. Gente, estamos passando por uma crise neste exato momento. Ter dinheiro está sendo uma coisa muito difícil. Famílias inteiras estão indo morar nas ruas por terem perdido o emprego, por terem sido postas para fora da casa que era alugada, por não conseguirem pagar as prestações do seu imóvel. N motivos. As pessoas estão vivendo em situações complicadíssimas. Muitas não estão tendo o que comer dentro de casa. Porém, os profetas dizem que as mulheres não devem trabalhar fora. Olha só. E vejam os motivos alegados para uma mulher não poder trabalhar fora. Muitas vezes a gente fica aí chateado com outras religiões não cristãs que limitam as mulheres, que impedem as mulheres de estudar, de trabalhar, como a gente está acompanhando aqui num certo país que está passando por uma situação muito difícil, triste. Há vídeos que nos deixam de coração partido ao assistirmos esses vídeos de mães entregando seus filhos porque serão reprimidas pelo regime. Porém, dentro da igreja nós podemos encontrar doutrinas que também oprimem. Não oprimem tanto, mas que oprimem da mesma maneira as mulheres. Olha só.
faz-se necessário uma palavra de admoestação às esposas que trabalham fora. Elas diariamente deixam o marido e, em geral, trabalham na presença de outros homens, onde estão expostas a flertes, demonstrações de interesse, afeição e confidências. Ou seja, traduzindo isso aqui, as mulheres mórmons, quando saem de casa para trabalhar, elas estão sujeitas a flertes, elas trabalham com outros homens, então outros homens podem se interessar por elas, e isso, segundo o presidente Kimball, não é uma coisa boa. Acredito que ele pensava, no entendimento dele, existia o pensamento de que as mulheres da igreja devem ser muito fracas e incapazes de resistir a flertes dentro do seu trabalho. Que bobagem, porque os homens também sofrem, são assediados, sofrem flertes e até mesmo flertam dentro do trabalho com outras mulheres, porque o homem da igreja, né, porque é batizado e tem uma investidura que é santo, não. Vocês devem conhecer muitas pessoas dentro da igreja, homens, né, que cometeram adultério, muitos deles até dentro de cargo de liderança, bispo, presidente de estaca. Estou mentindo? Vamos lá. Tudo isso livre, né, as mulheres trabalhando fora, sofrendo um pouco de assédio dos homens, tudo isso livre das preocupações familiares, o que induz a um relaxamento no qual as atrações românticas podem se desenvolver. Isso é muito perigoso e pode pôr em risco a felicidade de um lar. A mulher sendo oprimida dentro da igreja, sendo colocada em um degrau abaixo dos homens, porque os homens, né, que são os provedores, podem sim trabalhar, podem ser expostos a flertes, a elogios de outras mulheres, porque os homens são fortes o suficiente para resistir. Mas as mulheres não, elas não são fortes o suficiente dentro da doutrina mórmon, conforme diz Spencer W. Kimball. As mulheres, elas se sujeitam, as mulheres que se expõem a trabalharem fora, elas podem sim cair porque elas são fracas, elas não podem resistir a tentações. Eu discordo de forma veemente desse ensinamento, porque agora eu posso pensar, eu saí da igreja, eu percebi que eu posso pensar que eu não preciso sabotar a minha inteligência. Hoje eu vejo, por exemplo, que minha esposa é extremamente capaz, muito mais capaz até do que eu, provavelmente, de resistir a esses flertes, a essas investidas dos homens de fora da igreja. Então por que Spencer W. Kimball diz que as mulheres não são capazes, ou melhor, insinua que as mulheres não são capazes de resistir? Mas isso foi só um parêntese. Eu vou voltar aqui ao ponto principal, que é justamente o ponto do controle de natalidade. Ele diz assim o seguinte, olha, famílias pequenas são regras hoje em dia. Maridos e mulheres se recusam a assumir a responsabilidade da vida familiar. Ele está aqui desconsiderando as dificuldades financeiras. Para ele não está nem aí. Se você está passando aperto, você vai passar aperto com um montão de filhos. Para ele quer mais é que você tenha filhos. Muitos deles não querem ser importunados com crianças. Será que é isso mesmo? Será que a gente não quer ser importunado por criança ou a gente tem medo de não conseguir dar uma educação de qualidade, uma alimentação saudável para os nossos filhos? Aqui ele diz que a gente tem medo. Aliás, mais um parêntese, a igreja adora impor medos, não só a nossa, qualquer tipo de religião que exige muito de seus seguidores, ela trabalha em cima do medo. O medo, ele nos torna mais suscetíveis a abusos psicológicos, nos torna mais submissos, nos torna seguidores. Seguidores, eles seguem, seguidores não pensam, seguidores não raciocinam, sabotam a sua inteligência e sua capacidade de discernir o que é melhor e o que é pior. Não o certo ou o que é errado, porque isso é muito fácil. Desde criança a gente vai aprendendo isso através de princípios morais que nos são ensinados. Mas sim, sabotam a nossa capacidade de discernir o que é melhor ou pior para nós e para a nossa família. Passamos simplesmente a baixar nossas cabeças e a seguir nossos líderes, desconsiderando completamente aquilo que nós achamos ideal para nós. Existe um termo dentro da psicologia, eu andei lendo, eu não sou psicólogo, chamado clique zoom. O clique zoom significa o quê?
Quando um especialista ou um líder fala, nós obedecemos automaticamente. É um gatilho que é disparado dentro do nosso cérebro e nós cliques seguimos. E não paramos para pensar se estamos fazendo uma besteira ou não. Exemplo disso. Se você tá com alguém que sabe dirigir, que é uma pessoa que dirige muito bem, e você não dirige, por exemplo, e essa pessoa está conduzindo o carro, você entra no clique zoom. Você simplesmente passa a confiar plenamente naquela pessoa que dirige e deixa de usar a sua capacidade de raciocinar e para ignorar muitas vezes alguns erros que essa pessoa possa vir a cometer, avançar um sinal, não parar numa parada obrigatória. E isso pode ocasionar até acidentes. Há muitas histórias aí que ocasionaram acidente simplesmente porque a pessoa ligou o clique zoom e não é algo pensado, é involuntário esse clique zoom. Então, quando um membro da igreja, no cargo de liderança, um profeta, um apóstolo, ele fala conosco, geralmente nós ligamos o clique zoom. Esse gatilho é disparado e a gente simplesmente segue, baixamos a cabeça e seguimos. Mas nossa capacidade de raciocinar não precisa ser sabotada. Não é porque estamos na igreja que precisamos ou devemos ignorar os alertas do nosso cérebro. E olha, isso aí realmente não é dessa maneira, toma cuidado, não faça assim. Nós suprimimos esses pensamentos lógicos e racionais para simplesmente seguirmos. Então diz assim, no entanto, o mandamento dado a Adão não foi anulado ou revogado. Se nos recusarmos a viver pelos convênios que fazemos, especialmente na casa do Senhor, então não podemos receber as bênçãos desses convênios na eternidade. Se as responsabilidades da paternidade são deliberadamente evitadas aqui, como pode o Senhor conceder aos culpados as bênçãos do progresso eterno? Não é possível e ser-lhe-ão negadas tais bênçãos. Gente, essas bênçãos do progresso eterno são as bênçãos prometidas aos exaltados, pois o progresso eterno pertence aos exaltados. Então, se você tem poucos filhos, 1, 2 filhos, e a cachorrada está latindo adoidada aqui na rua. Então, se você tem 1 ou 2 filhos, se limitou a ter filhos por dificuldade financeira e saber que não era capaz de dar conta de criar mais filhos, de dar uma vida digna para eles, serão culpados sim. O Senhor não vai exaltar e estarão sempre sujeitos a serem servos no reino celestial, seja anjo ou de uma outra maneira. Eu, para a alegria de vocês, gostaria de dizer que todas essas doutrinas podem mudar, porque dentro da igreja não existe doutrina eterna. Como nós vimos na segregação racial que houve dentro da igreja, tudo aquilo que foi falado de doutrina passou a ser teoria. Então, não se preocupe se você está dentro do mormonismo, a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra, a igreja perfeita, ela muda sempre. Não precisa se preocupar tanto com isso, de não alcançar o topo da pirâmide. Alcançar o topo da pirâmide é quase impossível. Então, não se preocupa, daqui a pouco vai vir alguém dizer que tudo isso daqui é teoria e que os profetas antigos falaram não passam de teoria e que você precisa seguir agora outras doutrinas. Tá ok, podem ser doutrinas mais fáceis de seguir, mais moderadas, menos extremistas. Porém, e as pessoas que viveram, se dedicaram e morreram seguindo essa doutrina e acreditando nessa doutrina? Muitas morreram tristes, acreditando que seriam condenadas, acreditando que não receberiam a exaltação, porque não conseguiram, não foram capazes de seguir essa doutrina. O que será feito deles? Por que tiveram que sofrer toda a sua vida se essa doutrina se tornou ou se tornará um dia apenas uma teoria? Eu acho isso muito cruel por parte da igreja, por parte dos ensinamentos da igreja. Pegar doutrinas, ensinar doutrinas por décadas e logo em seguida tornar essas doutrinas teorias. As pessoas viveram e se esforçaram para viver essas doutrinas. Então, de repente, essas doutrinas deixam de ser doutrinas e você percebe que a igreja, que deveria ser imutável, ela é mutável e está mudando o tempo todo. Então,
Essas são as minhas palavras para vocês hoje. Gostaria que vocês que se saíram do mormonismo sintam-se felizes porque saíram, vocês quebraram a barreira que impedia de enxergar além, porque na medida que o conhecimento aumenta, a igreja ela constrói um alto muro para se proteger, uma barreira enorme para se proteger do conhecimento e do raciocínio lógico, e coloca até espadas flamejantes para proteger, ou seja, sempre pregando punições aos que se desviam e ameaças aos que se desviam. Mas quando nós saímos do mormonismo, nos sentimos uma liberdade plena, sentimos que o jugo que nos foi colocado sobre os ombros dentro do mormonismo, era um jugo pesado, não era um jugo que Jesus de Nazaré ensinou, que ele falou que o fardo dele seria leve, porque ele dividiria. Na verdade, dentro da igreja mórmon, o jugo, o fardo é colocado todo em cima dos membros, porque se algo não deu certo na sua vida, dentro do mormonismo a culpa é sua. Não é de Deus, não é de ninguém. É simplesmente a consequência de seus atos, que não são iníquos, que não são pecados, mas não são adequados. Não se enquadram naquilo que é exigido dentro da doutrina da igreja. Tá? Um abraço, um beijo no coração de vocês.